Item número SCP-2287. Classe do objeto: seguro. Descrição: SCP-2287 é um homem sem cabeça que manifesta múltiplas propriedades anômalas. A principal delas é que ele é capaz de continuar vivo, apesar de não ter cabeça. As palavras Senhor Sem Cabeça da Little Mister por Dr. Wondertainment estão tatuadas na parte inferior das costas do SCP. A porção do pescoço de 2287 é exposta e coberta com pele viva. Os exames de radiografia revelaram que o couro do pescoço tem apenas 4 vértebras cervicais inferiores, mas não há sinais de lesão na medula. Apesar de não possuir cabeça, 2287 é capaz de pensar, escutar e sentir cheiros, além de ser apto a falar, mas não demonstrou a capacidade de replicar a voz humana em uma tonalidade normal. Ele também afirma ser cego. O SCP não come nem respira e diz que sua fonte de energia provém de algum tipo de fotossíntese amplificada, ou algo do tipo. Os indivíduos que tentam observar a ausência de cabeça de 2287 começam a perceber versões sem cabeça de si mesmos nas superfícies espelhadas. Tais indivíduos descrevem sentir-se desconectados de si mesmos, mas ainda são capazes de controlar os movimentos do próprio corpo, embora com dificuldade. Este efeito não ocorre quando o SCP é visto por qualquer outro meio que não seja o olho humano. A ausência de cabeça de 2287 pode ser observada por transmissões de vídeo, fotografias e em espelhos. Detectores de movimento e equipamentos de monitoramento semelhantes também mostraram que o SCP não tem cabeça. Apesar disso, 2287 é capaz de realizar tarefas que requerem uma cabeça, como usar acessórios para a cabeça, incluindo máscaras, chapéus, lenços, fones de ouvido, protetores de nariz e ouvido, brinco, óculos, batom, presilhas, entre outros. SCP-2287 foi descoberto em Wisconsin em 24 de novembro de 2000 depois que um número significativo de cidadãos provaram os efeitos anômalos de 2287. As testemunhas receberam tratamento à base de amnésicos. Após isso, o SCP foi contido sem problemas. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2287 deve estar contido no corredor do site. Exceto durante os testes autorizados, a máscara do SCP não deve ser removida. 2287 não precisa de comida, mas incensos podem ser fornecidos desde que haja um bom comportamento. Os livros providenciados para o SCP devem ser todos em braille. Adendo 2287-1. Após ser contido, o SCP foi capaz de fornecer um documento. Nele continha uma mensagem e uma lista com outros 20 nomes. O conteúdo da mensagem dizia: "Uau, você acabou de encontrar o seu próprio Little Mister, uma coleção de edição limitada do Dr. Wondertainment. Encontre todos e vire o senhor colecionador." Encerrando transmissão.